Olha, eu não sei onde vocês moram. Onde eu moro, e, ó, não fiz pesquisa, mas eu chuto assim, 80% votaram no Bolsonaro. Né? Agora, nós vimos lá na Itália, né, os italianos na janela cantando Bella Ciao. Né? O Bella Ciao, um momento cultural, né? O Bella Ciao originalmente é uma cantiga, uma canção do século XIX para os colhedores de arroz que viviam em situação muito difícil. Depois virou uma canção de resistência ao fascismo lá na Itália. Né? E passou a ser meio uma coisa de identificação ali, um pouco com o sinal mais à esquerda, de protesto e tal, mas também virou uma identificação dos italianos. Né? E uma peça, Bella Ciao, correu o mundo também. E agora tem La Casa de Papel, né? Oi? Agora é o hino de La Casa de Papel. Isso, exatamente. E o Brasil, pelo visto, vai ter um novo Bella Ciao no Brasil. E seria importante o Bolsonaro começar a apurar o ouvido. Né? E não é Bella Ciao, é fora Bolsonaro. Ontem aqui houve dois. Eu nem entendi porque houve dois, mas teve um enorme e teve outro, como diria uma música do Tom Jobim, enorme demais. Né? E aí as pesquisas já começam a refletir isso. A Mônica Bergamo deu uma nota e eu vou falar assim, precisamos falar sobre impeachment, eu vou dizer o que eu acho. Vai lá. Uma pesquisa feita pelo Atlas Político, Reinaldo, revelou que 47,7% dos entrevistados apoiam o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. 45% rejeitam a ideia. Em maio, só 38% se diziam a favor da saída do presidente, 49,4% defendiam a permanência dele. Como você disse, foi a colunista Mônica Bergamo quem teve acesso a esses números. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui. Muito serenamente, sempre, como sempre, né? E os bolsonaristas gostavam tanto de mim quando eu dizia que havia razões para o impeachment da Dilma, que tinha cometido um crime de responsabilidade, tá? Cometeu um crime de responsabilidade, a economia foi pro vinagre com a recessão, o desemprego disparou, não era ainda o disparou, mas disparou, né? E ela era incapaz de apresentar uma resposta convincente para a sociedade. Petistas, não fiquem bravos, vocês sabem que foi isso que aconteceu. Resultado, formou-se uma maioria de 342 deputados, 2/3 da Câmara, para mandar um processo de impeachment para o Senado, e lá no Senado havia mais de 2/3 para condená-la. Ela foi condenada e, portanto, perdeu o mandato. O Bolsonaro cometeu, na minha marcação, 10 crimes de responsabilidade. 10. Com 15 infrações à Lei 1079, que é a lei do impeachment. Na análise de alguns especialistas que a Folha chamou, são 15 crimes autônomos. Eu divirjo ali de alguma coisa, veja, divirjo até a favor do Bolsonaro. Eu divirjo ali de alguma coisa, porque acho que tem crimes ali que não são crimes autônomos, na verdade é o mesmo crime, ainda que se manifestando com aparentemente dois modos. De qualquer modo, sejam 10 crimes autônomos, sejam 15 crimes autônomos, basta um crime de responsabilidade para derrubar um presidente. Ou melhor, basta um crime do ponto de vista jurídico. Acontece que o impeachment tem uma dupla face. Um aspecto é o jurídico e o outro é o político. Não por acaso, as casas que decidem o destino do presidente são casas políticas. Então, como funciona? Você apresenta uma denúncia, o presidente da Câmara é o primeiro filtro, pode botar para tramitar ou não, forma-se a comissão dá seu parecer, a comissão vota, não importa qual é o voto da comissão, vai para plenário, e se 2/3 dos deputados
falarem sim, nós queremos a abertura do processo de impeachment, não é a Câmara que abre, é o Senado. Vai para o Senado e o Senado pode ainda falar assim, não, não vamos abrir o processo de impeachment. Dificilmente o faria. Aberto o processo de impeachment, o presidente tem de se afastar por pelo menos 180 dias, que é o prazo que tem o Senado para julgar o presidente. Se absolvido, o que não aconteceria, o presidente voltaria. Se condenado, ele perde o mandato definitivamente. Assim que ele é afastado, assume o vice-presidente. Muito bem. Reinaldo, você quer o impeachment do presidente? Eu nem quero nem desquero. Como eu fiz com a Dilma. Eu só digo, há crime de responsabilidade. No caso dela, 1. No caso dele, 10. Quem derrubou a Dilma? O crime de responsabilidade? Não. Essa é apenas uma condição necessária para o impeachment. Quem derrubou a Dilma, né? Ó, já está começando a gritar. Quem derrubou a Dilma foi, insisto, a recessão, o desemprego, né? O déficit explosivo, a incapacidade de oferecer uma resposta crível à sociedade. E isto mobilizou as ruas. E as ruas mobilizaram a Câmara. E a Câmara fez o que fez. E depois a presidente. Não estou comparando ninguém com ninguém, estou apenas dizendo como as coisas se deram. Jair Bolsonaro comete 10 crimes de responsabilidade, comporta-se nessa crise como um acelerado, perde aliados, porque ele tinha um aliado entusiasmado entre os governadores, por exemplo, que é o Ronaldo Caiado, e o Ronaldo Caiado agora passou a inimigo. Aquela turminha do Eduardo Bolsonaro que acusa a China de conspiração, acusou agora o Caiado de estar conspirando com a China também. Simplesmente porque o Caiado teve uma conversa tornada pública com o embaixador da China. E nesta conspiração estariam o Dória, o Caiado e outros governadores. Então, notem, um presidente que fanaticamente detona todos os seus aliados, a menos que sejam de uma sujeição absoluta. Um presidente que não tem nenhuma forma de interlocução com as oposições, que incentiva manifesto de rua contra os respectivos presidentes da Câmara e do Senado e contra o Supremo Tribunal Federal, que faz um pronunciamento oficial descolado da realidade, descolado dos ministros do Palácio, secreto, redigido ali por Carlos Bolsonaro e o gabinete do ódio. Esse presidente está querendo duas coisas. E agora eu avanço para 2 textos que eu escrevi hoje, que até está fazendo sucesso até entre alguns especialistas em psicanálise. Esse presidente está querendo duas coisas. Conscientemente, o seu querer reconhecível, aquele querer que ele mesmo acha que tem, ele está querendo uma espécie de autogolpe. Ele está convidando as Forças Armadas a se juntar a ele para falar, eu vou dar um chega nisso tudo aí. E tem um monte de empresário michuruca, moralmente michuruca, pode estar até endinheirado, falando, não, é por aí mesmo. Né? Chega! Como diria o presidente do Banco do Brasil, não podemos vidas inevitáveis, não, depois vê a expressão. É vida infinita. Vida infinita, isso. O direito à vida não é infinito. O direito à vida não é infinito. Se for vida de velho pobre, então, aí não é mesmo. Né? Porque na formulação dele, eu não sei se ele sabe, é velho pobre que vai morrer. Né? Então, à medida que o presidente age desse modo, ele está querendo falar, olha aqui, venham comigo, que nós vamos dar um rapa nisso aí, vamos dar um jeito. Esse é um querer consciente. Que não vai acontecer.
Porque as Forças Armadas não embarcarão na sua aventura, não embarcariam na sua aventura. Inconscientemente, e aí eu deixo agora ao escrutínio dos psicólogos, né? Todos nós temos fantasias narcísicas. Todos nós somos narcisistas de algum modo. E temos fantasias ditadas pelo nosso narcisismo. Algumas podem ser saudáveis, outras nem tanto. Algumas fantasias narcísicas podem até jogar a favor da sua atividade, né? Desde que não vire uma obsessão que o paralise. Outras podem ir contra. O Bolsonaro tem uma fantasia narcísica ele quer ser visto como uma espécie de mártir. Ele quer ser visto como aquele que está certo contra o mundo. Aquele que é discriminado. Aquele que, estando certo, não é ouvido. Aquele que sabe mais do que os outros por intuição, mas que não é levado em conta. Ainda hoje, esse ser recluso, tímido, sim, vejam ele em público, ele está sempre com o ombro duro, ele está sempre com o olhar tenso, meio triste até. Porque ele não participa daquilo. Aquele não é o mundo dele. Ele não entende mesmo essa lógica da alta política. A sua fantasia narcísica, de algum modo, é ser punido por estar certo, punido pelos homens maus. É curioso, é louco isso? É, eu sei, parece. Bolsonaro desesperadamente quer o impeachment. Ele precisa do impeachment. Porque só impeachment vai lhe dizer, isso eu estou falando inconscientemente, só impeachment vai lhe dizer, tá vendo, Jair, você estava certo, eles eram maus mesmo, olhe o que fizeram com você. E arrasta outros doidos na sua coisa. É por isso que ele não para. Se você falar, ele vai parar em algum momento, não vai. Não vai. Não vai. Nem ele, nem os filhos. Olhem o caso da China. Faz 2 dias o presidente Jair Bolsonaro falou com o presidente da China. E hoje voltaram à carga. Conversa uma coisa com os governadores um dia, no outro dia não vale. Faz uma medida provisória, depois não vale. Voltou a agredir a imprensa hoje. Imprensa agredida também no pronunciamento oficial. Não vai parar. Não vai parar. E ele sabe que as coisas não andarão ao ritmo dele. Se vocês notarem, o Jair Bolsonaro teve um monte de medidas recusadas no Congresso. De medidas provisórias recusadas, de vetos derrubados. Agora o Supremo toma uma decisão e diz, não pode ser assim como você fez. Ele sabe que o Brasil não vai andar ao ritmo dele. É claro que não é relevante, o Brasil sofre com isso. Ele sabe que o Brasil não vai andar ao ritmo dele. Ele sabe que ele não vai conseguir certas coisas. Mas ele precisa insistir. Porque sim, ele precisa, de certo modo, em sentido clássico, do aplauso que lhe incentiva o narcisismo daquele grupo, mas muito mais importante para Bolsonaro do que ser amado é ser odiado. É essa componente da personalidade dele que precisa ser entendida. É no ódio que ele acha que progride, que ele acha que cresce. Ele gosta menos de estar exercendo o poder do que o fato de um adversário não estar. Não sei se foi entendido. Lhe dá mais prazer o fato do outro não estar do que o fato de ele estar. Mutatis mutandis, espero mudando o que tem de ser mudado, espero que ela não fique brava comigo, mas a Dilma tinha alguma coisa parecida também. Desse temperamento ensimesmado, idiosincrático,
e que, de algum modo, se sente isolado contra o mundo. Se vocês notarem, nós tivemos duas personagens absolutamente distintas, com origem distintas, adversárias políticas, que eram o contrário disso. Exerciam o poder como gozo, em sentido psicológico. Fernando Henrique e Lula. Você olhava para os dois no exercício do poder, a Tutu Quadros uma vez falou do Fernando Henrique que ele não era um tucano, que ele era um pavão, né? Ele estava sempre, né, com um olhar sorridente, feliz, um pouco como se dissesse, eu mereço estar aqui. Eu também, né, companheiro? Se alguém, olha, eu vou falar para você, eu no meio dos poderosos, você lembra quando Obama veio? Porque, vê, o Bolsonaro não fala inglês, fica com aquela cara de pateta no meio das pessoas, mas eu também não falo. Mas eu não ficava com cara de pateta, eu ficava com cara de que falava a língua universal. E falou que o senhor é o cara, né? Falou que eu era o cara, né? The guy. E eu não falo inglês, não falo alemão, não falo sueco, e todo mundo vinha. Porque eu fazia tão cara de prazer no exercício do poder, que eu gostava daquilo, genuinamente. E gente assim faz aliados em vez de fazer adversários. O Lula praticamente levou quase todos os partidos políticos com ele. E espertamente eu digo do ponto de vista do jogo, escolheu os tucanos para bater. Tucano, DEM. E levou todo o resto. Toda a direita. O que tem de direitista enlouquecido aí, que enriqueceu no governo nos governos petistas, que eram aliados incondicionais do petismo, que aplaudiam o petismo, porque o Lula era aquele cara que ia fazendo amizade. Tá, Fernando Henrique é a mesma coisa, ainda que com outro estilo. Então, a fantasia narcísica desses dois, digamos, joga a favor do seu papel, é isso mesmo. Eles acham que eles merecem. Aí, claro, pode fazer exageros, né? Pode começar a se juntar com gente que não deve. Pode começar a fazer procedimentos que não deve. Pode começar a estimular procedimentos inadequados. Sim. Que venham a ter um preço altíssimo depois. Mas é gente que queria ficar no poder. Se pudesse, ficaria. Na boa. O Bolsonaro sabe que ele não sabe. O papel original dele é ficar no canto, vituperando contra as pessoas, apontando os erros, dizendo para si mesmo, eu estou certo, mas tendo ciência também de que ele não tem competência para exercer aquele papel. Então quer dizer que o Bolsonaro quer, no dia que for, se tiver impeachment, ele vai aplaudir? Não, ele não vai aplaudir, ele vai ficar bravo, ele vai ficar chateado, ele vai tentar fazer de tudo para ficar. Mas eu estou falando de outra coisa. No universo da fantasia narcísica, só aí ele terá se encontrado verdadeiramente. Né? Porque é isso que ele quer. Ele pede essa punição.